Ação, né? Vamos lá. Então, eu vou falar de Saul. Eu falei de Eli, eu falei de Samuel, agora eu vou falar de Saul, tá bom? Então, Saul, né, o capítulo 8 até o capítulo 15, vai trazer então a história de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era um homem muito alto, né? A Bíblia vai dizer, é o relato aqui, que o homem mais alto de Israel, os mais altos de Israel, ficavam na altura do ombro, a cabeça no ombro de Saul. Então imagina, era assim um cara alto mesmo, né? Alto, tímido, acanhado, mas muito promissor. Era um jovem. Ele até não queria não, né? Cadê aquele que vai ser rei? Ele estava atrás das bagagens lá, escondido nas bagagens. O profeta foi lá e falou: é tu, rapaz, é tu que vai ser o rei aqui, tá certo? O povo te escolheu, o povo quer você e tal. E ele teve até no começo lá os primeiros sucessos dele, né, como rei, como líder. Ele até que conquistou a lealdade do povo. O povo até que gostava dele. E a despeito aí do seu físico impressionante, forte, mas ele era moralmente fraco. Tá? Quando ele era pressionado, sob pressão, ele deixava logo de confiar em Deus e se mostrava disposto a desobedecer ao Senhor. E o resultado é que Deus também o rejeitou, né? Por fim, ele foi rejeitado por Deus. Isso está em 1 Samuel, eu queria ler com vocês, inclusive, esse texto, 1 Samuel capítulo 13, verso 13 ao 14. Por que eu vou ler esse texto? Por que eu quero agora ler esse texto? Qual o motivo? É porque eu ouço algumas pessoas falando que se o povo tivesse esperado um pouco, Deus tinha... O que Deus tinha para Israel era Davi, não era Saul. Mas olha que coisa interessante, queridos. O texto, pelo menos, eu concluo isso. Não sei se vocês vão concordar comigo. Depois vocês pensam em ver se tem sentido ou não do que eu vou afirmar aqui, do que eu vou falar. Mas é assim... o mesmo Saul sendo escolhido pelo povo e não por Deus diretamente, mas se Saul tivesse obedecido a Deus, a sua palavra, Deus tinha honrado Saul e tinha confirmado o reino dele, amados. Olha que coisa interessante. Mesmo Deus não ter escolhido diretamente, como foi o caso de Davi, a gente vai ver, mesmo Deus não ter escolhido diretamente ele, o povo escolheu, mas se ele obedecesse a palavra de Deus, né, se ele tivesse honrado as leis de Deus, Deus tinha confirmado esse reinado dele. É o que está escrito aqui, ó, capítulo 13, verso 13. Só para dar uma explicação rapidinha. É o que aconteceu aqui na desobediência. Aconteceu que o Samuel disse assim, ó, fica lá com o povo, era outra batalha, né, que eles iam, contra os filisteus, se não me falha a memória, e Samuel disse, espera lá, porque eu vou chegar lá, oferecer sacrifício ao Senhor e a gente sai para a batalha. Porque o Samuel era sacerdote, na lei de Deus só o sacerdote poderia oferecer sacrifício. Ele era rei, mas não era sacerdote, amados, tá certo? É interessante a gente entender também toda essa organização, né? Quando a gente quer ser no reino de Deus ou cumprir um papel que Deus não nos designou, é outra coisa complicada. Então, se Deus nos colocou no seu reino, em tal função, a gente não deve querer ultrapassar isso e fazer a função de outro, né, servo, outro irmão nosso, que escolhido por Deus para fazer outra coisa. Então, tem gente que quer fazer aquilo que Deus não lhe outorgou, que Deus não lhe autorizou. Isso é muito complicado, amados. A gente vai ver isso aqui mais para frente também. Ah, mas eu estou fazendo aquilo que pertence ao reino de Deus. Mas se Deus não te autorizou, você não deve fazer. Eu não devo fazer. Né? A gente não deve colocar a mão onde Deus não diz para não colocar a mão e outro põe a mão. Então é muito interessante a gente entender isso aqui. Então Samuel era sacerdote, ele era rei, mas não era sacerdote, não estava autorizado. E o povo foi dispersando. Lembra que eu falei? Moralmente ele era muito fraco, apesar de ser um homem forte, alto, bonito, aquela coisa toda de guerra, mas ele sob pressão, ele logo desobedecia a Deus. E aí o povo dispersando, se aí o Samuel não está chegando, ele foi lá e ofereceu o sacrifício. Quando ele oferece o sacrifício, quem chega? Samuel. E olha que coisa interessante, verso 13. Então disse Samuel a Saul, agiste loucamente, como um tolo, neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha que coisa interessante. Se ele tivesse obedecido a Deus, Deus tinha confirmado o reino dele. Verso 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou.
Olha só, amados. Então ele tinha desobedecido 2 vezes a Deus, tá certo? Essa vez e outra vez contra os amalequitas, que Deus disse para ele matar todo o povo, inclusive o rei também, acho que era Agag o nome dele. E aí, quando ele mata alguns homens lá, estou falando de outra desobediência de Saul, só para vocês entenderem como ele, de fato, sob pressão, ele desobedecia a Deus mesmo, né? Então, uma pessoa dessa não serve, de fato, para conduzir um povo de Deus, né? Então, sob pressão, né? Sob a tentação, sob a dificuldade, a pessoa logo revela quem ela é, né? Que quer agradar as outras pessoas e não a Deus. E Paulo disse em Gálatas capítulo 1, se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então não tem jeito, amados. Nós obedecemos a Deus e aí a gente mostra a nossa fidelidade justamente nos momentos adversos, né? Passou aqui só um minutinho, mas aí vocês consideram aquele negócio que é de procedência maligna, né? Deixa eu concluir aqui. Amado? E o que acontece? Então aqui a gente percebe que Saul, ele desobedeceu a Deus na outra questão também, não vou prolongar porque não quero passar mesmo, né? Tô brincando, mas eu falo sério no sentido que é ruim a gente falar uma coisa e ficar, né, não cumprir. Mas aqui é lógico que a gente tem uma flexibilidade, né, irmão? A gente não tá na lei para vocês mandarem para forca e dar pedrada e fogo, né? Mas é bom sempre a gente calcular o negócio e pelo menos chegar perto daquilo que a gente falou. Então, só para concluir, aí ele desobedece a Deus também, não faz, Samuel chega, né, lá e fala, mas o que aconteceu? Você não matou o rei? Não, porque o povo... Então ele sempre... É importante essa informação, porque eu quero depois vocês guardem essa informação, porque é algo que veio falar de Davi. E aí a gente vai fazer esse paralelo, essa comparação, a diferença entre Saul e Davi. Que grande diferença, né? Então essa informação é importante. E ele sempre dava desculpa do seu erro. Não, foi o povo, você não chegou, o povo estava pressionando, se dispersando. Então a gente percebe que Davi, por exemplo, nunca deu justificativa, assumiu o seu pecado, e é por isso que ele é chamado aqui, no verso de número 14, um homem segundo o coração de Deus, né? Enquanto Saul foi rejeitado por Deus. E a gente vai, inclusive, discutir na próxima aula por que Deus, algumas pessoas falam, não, esse aqui... até aqui, tolero isso aqui, não tolero mais, e parece que tem gente que Deus assim, né? Fala, não é possível, rapaz, isso aqui fez tanta coisa errada e ainda Deus está sustentando essa pessoa desse jeito. Então, a gente vai também comparar isso aí. Tudo bem, queridos? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.